Por que será que isso é tão importante? Por que será que é tão importante eu lidar contra a pessoa? Por quê? Sendo que a outra pessoa não tá nem aí. Sendo que eu fiz de tudo. Calma. Eu sei. Existem dores, desgastes e você deve estar assim já colapsando. Mas calma aí, dá uma segurada. É importante, sim, nós aprendermos a lidar com estratégias, habilidades emocionais, ou seja, nos capacitar emocionalmente para aprender a lidar com cenários caóticos emocionais, porque nós não estamos livres de lidar com pessoas problemáticas. Não olhem um rostinho bonito. E depois, as pessoas elas mudam o tempo todo. Então, você já sabe que eu falo isso com frequência. Agora, por que é importante nós buscarmos o autoconhecimento, ou seja, habilidade emocional para a gestão dos conflitos que a gente pode se deparar, aquela pequena dificuldade que depois se torna grande, ou até mesmo dificuldade nenhuma que eu esteja vivendo, mas que de repente tudo vira um imbróglio. Por que é importante a gente entender isso? Porque é no autoconhecimento que você realmente consegue fazer o quê? Uma autoavaliação. Porque na autoavaliação eu consigo pensar como a minha cabeça funciona e como eu funciono perante alguns eventos. Ou seja, isso significa o seguinte, visionário. Significa que por muitas dificuldades que eu passar por aí, essas dificuldades elas estarão atreladas à maneira com que eu vou ver as coisas. Isso chama-se crença valores. Ou seja, por quê? Porque eu sou a soma das minhas experiências. E a partir do momento em que eu busco no autoconhecimento, que eu sei como eu penso, que eu sei como eu funciono, automaticamente eu vou ter muito mais riquezas de detalhes sobre mim para eu entender o momento presente que eu estou vivendo. Mas por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque até para a gente poder tomar uma decisão e seguir o caminho que nós vamos determinar aqui hoje, é que você precisa entender isso. No autoconhecimento, eu consigo entender quem eu sou, quem eu funciono perante o evento para até entender se eu realmente fiz a coisa certa. Ou se eu vou fazer a coisa certa. Porque se eu tiver minimamente a certeza de quem eu sou, eu vou entender o seguinte, peraí, eu fui buscar autoconhecimento, não fui? Fui. E depois eu fui buscar outros conhecimentos para agregar na minha bagagem, não fui? Fui. Tá, então, peraí, se eu tenho autoconhecimento, se eu busquei o autoconhecimento, se eu busquei maneiras, mecanismos, vim aqui, aprendi com os vídeos da Patrícia, vi as técnicas, vi as práticas, fiz curso, aprendi, fiz mentoria e fiz de tudo. Aí você vai para o segundo passo, que é ter a certeza de que você realmente fez tudo, que você realmente acompanhou. E mais do que isso, quando você tem a certeza do que você fez tá certinho, você vai ter a segunda certeza, que é aquela de que, pera aí um pouquinho, eu fiz, eu me conheço, eu fiz certo, eu apliquei as técnicas certas, eu tive paciência de esperar um momento, porque quando você aprende algo novo, quando você aprende um método, uma técnica, você precisa ter paciência com duas pessoas em especiais. Primeiro, com você, em primeiríssimo lugar, e depois com o seu oponente, ou seja, com a pessoa que é difícil que você está tentando trazer uma melhor relação, trazer para você, buscar conviver melhor com ela. Aí você vai me perguntar, peraí, mas por que eu tenho que ter paciência com essa pessoa? Por que eu tenho que ter paciência comigo? Porque quando você tá machucado, vivendo um imbróglio, e de repente não tomou a decisão de sair, mas quer ficar e melhorar as relações, para você também ter melhores dias aí, você vai pegar um apanhado de conhecimentos e vai aplicar. Só que depende do nível da sua pressa. Se você quiser que tudo vá da noite pro dia, cara, é que você não tá tendo paciência com você. E se isso acontecer, é porque você não passou no primeiro round lá, ou seja, você não se conhece tão bem assim. Porque quando a gente se conhece, a gente aplica uma técnica, mas dentro de um modelo, um formato de como nós somos. Então, assim, se eu não me conheço e vou
aprender uma técnica nova, por exemplo, e sou uma pessoa extremamente acelerada e sou imediatista e quero resultado pra ontem, cara, babau pra todo o conhecimento que eu aprendi. Porque eu vou querer aplicar hoje e vou querer já que o resultado nasça amanhã. E não é assim. Primeiro porque eu preciso entender o que está sendo colocado para mim, como eu vou colocar isso na prática, quem é o meu oponente, como eu funciono, quem ele é. E aí sim, aí eu vou entender o tempo de maturação. E com um pouco de paciência comigo e com o processo e logo com a pessoa, eu vou aprender a fazer o quê? A medir esse resultado. Eu vou estar ali treinando, eu vou estar medindo. Hoje eu não falei bom dia pro João e ele veio falar comigo. Quer dizer, todo dia eu tava indo lá falar com ele. Hoje eu adotei uma estratégia diferente, não fui falar. Mas ele veio, percebi uma melhora. Tá dando para perceber? Você automaticamente começa com a mudança do seu comportamento, adotando uma nova forma de agir, você percebe que o outro reage àquilo que você fez. Olha que interessante. Quando você sabe quem você é e como você funciona e tem a técnica na mão, obviamente, você já vai entender o seu deadline, o seu tempo, né? Se é uma pessoa imediatista, peraí, eu sou imediatista, calma, Patrícia, vai devagar. Você começou agora, você vai ter uma conversa muito mais franca, muito mais leve com você mesmo. Você não vai ficar se culpando, porque você já sabe que você é dos 5 minutos e que você tá aplicando uma técnica agora, que você tá aprendendo agora, você tá medindo os passos e a coisa tá indo aos poucos, mas tá indo. Ou seja, você tá com paciência, inclusive, não só para aplicar, como também para você poder perceber que o que você está fazendo aos poucos está vindo com um efeito bacana. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que lidar com pessoas não é nada fácil, principalmente as difíceis, as complexas. Agora, o que isso significa, Patrícia? Essa informação eu já sei. É que exige treino. Então, se você sabe que você pegou o conhecimento e treinou, você esgotou todas as possibilidades, você fez o quê? Isso chama o quê que eu acabei de dizer agora? Uma autogestão. Eu começo a ter mais controle em cima da minha pressa, da minha ansiedade. Eu digo minha, ela não é nossa, mas eu digo minha porque parece que a gente comprou, adquiriu e colocou na mochila. Né? Ou seja, o que eu quero dizer é assim, ela não é nossa, na verdade. Então dá pra gente poder se desvencilhando aos poucos. Agora, tem que ter paciência.